Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 31 de dezembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive em 3 de outubro de 2021 e que eu só poderia compartilhar depois de um determinado tempo, e esse tempo chegou. Mas antes de compartilhar, esse sonho tem a ver com avivamento. Antes de compartilhar o sonho, eu queria falar com os irmãos a resistência que eu tinha com relação ao avivamento. Eu não sei se os irmãos perceberam, de um tempo para cá, eu comecei a postar alguns vídeos de irmãos que falavam da experiência que teve com relação a sonhos e que eles também comentavam sobre avivamento. Mas eu mesma falar sobre avivamento, eu não falava, porque eu ainda tinha uma resistência muito grande com relação a isso. Quando alguém falava comigo sobre avivamento, eu só faltava pular em cima do pescoço da pessoa, porque eu não queria avivamento. Porque falar em avivamento era falar em mais algum tempo que a gente ia ter que esperar. E não fala em avivamento comigo não, porque eu já estava cansada. Me fala em arrebatamento. Aí sim. Então eu tinha uma resistência muito grande com relação ao avivamento. Até que eu vivenciei a primeira experiência, que não foi comigo mesma, foi com o pastor Jefferson, a experiência que ele teve, que foi ao céu. E ele vivenciou algo muito sério, irmãos. Porque ir ao céu, essa experiência não está acontecendo todo dia, toda hora. E quando ele chega lá, o que o Senhor Jesus fala com ele? Sobre avivamento. O Senhor Jesus poderia falar qualquer outra coisa, mas ele falou sobre avivamento. Ainda fala o tempo todo utilizando a figura de Jonas, mostrando toda uma experiência ali com Jonas. E a gente sabe o que aconteceu em Nínive, o avivamento que aconteceu lá. Então aquela experiência ali foi muito marcante para mim. Muito marcante. E mesmo assim, eu não falei sobre essa experiência aqui no canal, não apresentei a experiência do pastor Jefferson aqui e nem comentei sobre isso, tamanha era a resistência que eu tinha com relação ao avivamento. Mas o Senhor começou a cozinhar a questão do avivamento no meu coração a partir dessa experiência. E aí no dia 3 de outubro, deixa eu abrir aqui, eu tive uma experiência que foi um sonho. Os irmãos estão vendo aí um print que a irmã Denise me encaminhou. Na realidade, eu tive um sonho e no dia 3 de outubro, que foi o dia que eu tive, às 8h30 da manhã, eu estava passando o áudio para a irmã Denise porque eu senti que eu precisava ter uma testemunha. E o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava passando numa rua e ali eu via 2 mulheres conversando, eu passava perto delas. E uma falava para a outra: o Pelé morreu. E aí eu entendi com isso que o Senhor estava me levando em algum acontecimento futuro, que era a partida dele. Só que o objetivo disso tudo não era Deus me mostrar simplesmente a morte do Pelé. Deus estava querendo falar comigo sobre avivamento, porque o sonho que aconteceu não foi porque eu era fã do Pelé ou porque era fã de futebol. Eu não assisto essas partidas de futebol nem em final de Copa. Então eu sabia que Deus estava falando comigo com relação ao avivamento. E aí no dia 3 de outubro, que foi o mesmo dia que eu tive o sonho dessas 2 mulheres conversando e uma falava para a outra sobre a partida do Pelé, eu passei o áudio para a irmã Denise. Ela até me dá essa resposta: bom dia, amada, nossa irmã, muito importante essa informação, vamos orar sim, pedir a salvação dele. Tem um vídeo mesmo do pastor Jefferson Neto que cita o sinal. E aí, 7 dias depois, a irmã Denise também tem um sonho com o Pelé. E aí eu vou apresentar a seguir o sonho que a irmã Denise teve.
Esse sonho, eu tive ele no dia 10/10/2021. Eu pegava o celular do meu esposo e no feed de notícias eu via um anúncio da morte do Pelé, mostrando que estava noticiando que ele havia falecido. E na visão eu via o rosto dele, ele com a camiseta preta, e aparecia notícia no celular. E depois, na sequência, eu via a Betânia, uma irmã, ela entrava em contato comigo pelo WhatsApp para me contar que o Pelé tinha morrido. E quando ela falava, ela dava notícia, no mesmo instante eu já ouvi ela dar um grito. Ela fazia assim: "Uhul! Já vai começar". E aí acabou a visão. Eu entendi que essa visão, esse sonho foi para mostrar algo que ia acontecer, né, futuramente, não muito distante, mas que Deus estava sinalizando. E o feed de notícias do meu esposo, eu acredito que seja uma própria mensagem do Senhor, porque o nome dele representa Príncipe da Paz. E o celular a gente usa para comunicar. E então eu vi essa mensagem, ou seja, ele estava me dando essa notícia. O Senhor está me mostrando que em pouco tempo, né, seria notícias praticamente todo mundo, né? Porque ele é muito conhecido, o Pelé, né? E quando a irmã Betânia entrava em contato comigo via o WhatsApp também, eu vi ela dando esse grito e falava: vai começar, porque existe uma profecia que fala sobre a morte do Pelé como uma sinalização para algo que Deus vai fazer através do Espírito dele. Então, ficamos na posição, porque o que Deus mostra, né? O que Deus fala se cumpre, mas no tempo dele. E eu deixei registrado aí a data, né? Foi no dia 10 de outubro, 10/10/2021, essa visão que eu tive. Então, amados, esse foi o sonho que a irmã Denise teve. 7 dias depois, eu tive o meu no dia 3 de outubro, ela teve no dia 10 de outubro. E tudo isso é uma forma de Deus trabalhar nos nossos corações, porque o Senhor sabia da minha resistência ao avivamento e Ele precisava trabalhar no meu coração, nos nossos corações com relação a essa questão do avivamento, para a gente aceitar isso, porque o meu foco era só em cima do arrebatamento. E agora o sinal aconteceu e estamos aí diante de uma situação no Brasil. Hoje à noite vem o pronunciamento, não sabemos aí o que vai ser pronunciado, mas estamos aí diante dessa situação. Estamos no início do avivamento e eu já tenho bênçãos para contar. Vai ser o próximo sonho, o próximo vídeo que eu vou apresentar são as bênçãos que já começaram do avivamento. E nós precisamos nos preparar para isso, irmãos, para as bênçãos do avivamento, porque lá na experiência da Erim, o anjo falava para ela: sim, você está prestes a ser ungida com óleo e abençoada. Você está em seu rebanho e ele conduz você. Estou aqui enviado por Deus como um mensageiro. Não seja desencorajada, você não está esquecida. Então o anjo fala que essa unção chegaria e que as bênçãos também chegariam. São as bênçãos da noiva. São os presentes da noiva antes do casamento. Que coisa linda isso, né, irmãos? Então esteja também pronto para receber os seus presentes. E eu creio que esse avivamento é um avivamento curto, como foi também o de Nínive, por conta da inversão já está aí batendo na porta e também a elite está pronta. Eu não creio que seja um avivamento prolongado. Mas o que foi dito para mim foi isso, irmãos. E eu estou compartilhando com vocês agora, porque eu havia combinado com a irmã Denise que nós só falaríamos do sonho depois do sinal estar cumprido. E agora a gente já pode falar. Então, amado e amada, prepare-se para os seus presentes, para receber os seus presentes.
E assim nós caminhamos até chegar o grande dia do arrebatamento, que eu creio está muito próximo. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.